Você sabia que o Islã é a religião que mais cresce no mundo? Grande parte das populações que hoje vivem no continente africano e no continente asiático são adeptos ao Islã, são populações muçulmanas. Mas ainda assim, apesar dessa vastidão da religião muçulmana, muitas pessoas desconhecem como tudo começou. E para a gente entender essa história, a gente tem que retomar até a Idade Média. A partir do sétimo século, o Islã ele começou a se expandir de maneira avassaladora. Ele ganhou cada vez mais adeptos até constituir-se em grandes impérios na Idade Média, tornando-se uma das civilizações mais avançadas do Mediterrâneo, superando inclusive o poderoso Império Bizantino. Mas como que o Islã ele avançou tão rapidamente? E quais foram os fatores que permitiram essa ascensão? Fique comigo até o final do vídeo, porque hoje você vai conferir alguns detalhes sobre essa história fascinante da ascensão do Islã na Idade Média. Opa, tranquilo? Meu nome é Camuda e seja muito bem-vindo aqui no canal. E hoje a gente vai debater sobre um tema que ele é extremamente relevante para a gente compreender o nosso mundo hoje. Como surgiu o Islã e como aconteceu a sua expansão lá no período medieval. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, porque dessa maneira você vai me ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube, tranquilo? A nossa história ela começa na Península Arábica, em 570 d.C., que é quando nasce Mohamed, que a gente conhece, né, como Maomé, como profeta Maomé. Mohamed, ele nasceu numa cidade chamada Meca, que era um centro próspero em termos comerciais. Meca, na época, era dirigida por várias elites ligadas profundamente a um politeísmo, ou seja, a uma crença que acreditava em diferentes deuses. E essas elites politeístas, elas desempenhavam um papel crucial tanto nas relações econômicas quanto na política de Meca. Só que, de acordo com a tradição islâmica, tudo muda quando Mohamed teve 40 anos. E no Monte Hira, ele acabou tendo uma revelação que mudaria não apenas a sua própria vida, como também a história da humanidade por completo, né? De acordo com a tradição islâmica, Maomé estava meditando no Monte Hira quando ele recebeu uma revelação do arcanjo Gabriel. E o arcanjo Gabriel acabou solicitando que Mohamed recitasse algumas palavras divinas. E Maomé recitou essas palavras divinas mesmo sem nunca tê-las escutado antes. E aí ele ficou com esse evento, com esse episódio em sua cabeça, questionando o que de fato teria acontecido. E ele começou a receber novas revelações sucessivamente, até que ele procurou respostas com a sua esposa Khadija. Ele virou para Khadija e questionou o que estava acontecendo com ele. Khadija, de maneira convicta, afirmou que aquilo que Maomé estava passando não era um sinal de possessão e sabia uma maneira de ajudá-lo. Ela já acreditava que, na verdade, o que o arcanjo Gabriel estava revelando para ele eram algumas mensagens de cunho divino. Então ela apresentou ele a um sacerdote cristão chamado Waraq ibn Naufal. E o Waraq confirmou as suspeitas de Khadija, falando para Maomé que o que ele estava recebendo não era de alguma maneira possessão, e sim mensagens divinas, expressas pelo próprio arcanjo Gabriel, o mesmo arcanjo Gabriel da crença judaico-cristã. E essas palavras que Maomé estava recitando futuramente formariam o Alcorão. Com essa confirmação vinda de Khadija e de Waraq, Maomé recebeu a missão de compartilhar essas palavras divinas com aqueles ao seu redor. Inicialmente, essas palavras eram compartilhadas de maneira oral, com a oralidade. Ela só foi ser codificada por meio da escrita algumas décadas depois. Contudo, nesse processo de compartilhamento dessas informações, dessas novas mensagens, a crença de Maomé acabou entrando em rota de colisão com as elites politeístas tradicionais de Meca, e isso acabou gerando várias tensões. As elites politeístas que governavam a cidade viu a emergência dessa nova fé como uma ameaça ao seu próprio poder, e a fuga se tornou inevitável. Maomé teve que fugir de Meca até uma outra cidade da Península Arábica chamada Medina, e esse evento ele foi tão impactante que ele marca o início do calendário muçulmano. Isso ocorreu em 622 d.C. E em Medina, ao contrário de Meca, Maomé acaba recebendo acolhimento por parte da população e por parte das elites locais, Ao contrário de Meca, onde a expansão dessa fé foi um motivo de conflito, em Medina a sociedade foi receptiva frente às palavras que Maomé compartilhava. E aí Maomé teve uma influência muito grande na cidade de Medina e essa fé logo se tornou a religião praticamente oficial da cidade, que acabou atraindo peregrinos de diversas regiões da própria Península Arábica. E aí Maomé ele foi crescendo em influência, foi crescendo em poder, até que ele constituiu uma força necessária para que ele conquistasse a própria cidade de Meca. E logo a religião muçulmana ela se espalhou
por toda a Península Arábica. No auge da sua liderança, em 632, Maomé acaba contraindo uma doença e vem a falecer. Só que o Islã ele já estava muito consolidado na região e Maomé deixou um vasto legado. Após a sua morte, quem seria responsável por expandir essa nova religião, por expandir o Islã, foi o seu fiel seguidor, Abu Bakr, que se tornou o primeiro califa. Após a morte de Maomé, o Islã ele continuou a sua expansão, só que por caminhos diferentes. Ele não seguiu um caminho uniforme para ser compartilhado com outros povos, para aderir novos adeptos, né? Só que ele foi bem sucedido em se expandir pela África, pela Ásia e também pela própria Europa. Um dos caminhos que foram seguidos foi a adoção da jihad. A jihad ela é uma crença de que o Islã ele deve ser expandido também por meio da força. E isso acabou legitimando a conquista de muitos territórios. Muitos muçulmanos acreditavam que eles deveriam conquistar outros territórios por meio da força, mesmo que a população dessas regiões conquistadas não quisessem aderir ao Islã. Já outros grupos muçulmanos acreditavam que a conversão deveria ser expandida por meio do diálogo, da persuasão. Outra questão muito importante que aconteceu após a morte de Maomé foi a ruptura dentro do próprio seio muçulmano. Não apenas os muçulmanos eles tinham diferentes perspectivas quanto à forma pela qual o Islã deveria ser expandido, com a forma pela qual deveriam converter outras pessoas, mas também no seio das suas próprias crenças, havendo a fragmentação do Islã em dois grupos distintos, os xiitas e os sunitas. E a crença de sunitas e xiitas, uma das principais distinções entre elas é justamente quanto à questão sucessória. Quem sucederia Maomé? De acordo com os sunitas, a sucessão deveria ser escolhida a partir de um consenso, onde esse consenso escolheria aquele que tinha maior conhecimento do Alcorão, das palavras divinas. E então, dessa forma, eles acabaram apoiando Abu Bakr, que apesar de não ser um membro verdadeiro da família maometana, ainda assim ele era um seguidor fiel de Maomé e conhecia muito bem o Alcorão, detendo a sabedoria da nova religião. Por sua vez, os xiitas, eles questionaram a liderança de Abu Bakr e eles acreditavam que o sucessor de Maomé deveria ser o seu genro e primo Ali, que era parte da família maometana. Para os xiitas, a sucessão ela deveria se ater à família do profeta, à linhagem do profeta, para garantir uma linhagem divina e espiritual que asseguraria o futuro da religião. Essa diferença ela não apenas gerou conflitos, como ela também acabou modulando a religião islâmica e teria consequências até os dias atuais. Independente do segmento que os muçulmanos eles aderiam, a organização política muçulmana acabou centrando-se dentro dos califados. Os califados tornaram-se grandes unidades políticas que anexaram diversos territórios na África, Europa e na Ásia. Eles eram unidades teocráticas e com um grande poder político e uma rica cultura dentro do contexto mediterrâneo. Um dos califados que mais se impôs e que surgiu logo no alvorecer da religião muçulmana foi o califado Umida. E ele foi tão importante que ele conseguiu conquistar o Egito, retirando esse grande território do Império Bizantino. Um outro califado muito importante também foi o califado de Al-Ándalus, ou seja, grupos muçulmanos ali do norte da África acabaram invadindo a Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, e ali acabaram formando o califado de Al-Ándalus, que ao longo da Idade Média foi perdendo influência, foi perdendo território em virtude das ações da reconquista cristã. Só que ainda assim, o califado de Al-Ándalus perdurou por muitos séculos e foi um poder notável no Mediterrâneo medieval. E voltando ao Oriente, apesar dos Omídadas eles declinarem em 750, isso não significou o fim da influência muçulmana na região, muito pelo contrário. A partir da queda do califado Omida, a gente tem a ascensão de um outro califado que a gente conhece como califado Abássida, que teve uma influência política e cultural ainda maior nas regiões do Oriente. E o seu poder político ele foi ainda mais amplificado justamente por causa do enfraquecimento do Império Bizantino, que também detinha uma zona de influência ali na região do Oriente. Então a disputa desses interesses acabou prevalecendo o mundo muçulmano, o califado Abássida, o novo califado Abássida, justamente porque o Império Bizantino estava cada vez mais enfraquecido. A capital do califado Abássida, Bagdá, era um centro cultural extremamente próspero e um centro econômico mais próspero ainda, com conexões com diversas partes do mundo. Ela mantinha conexões econômicas com a Escandinávia, com a China e com várias outras regiões nas proximidades ou até mesmo regiões bem distantes. Sem falar que ela consolidou uma autoridade política que anexou diversos territórios na Ásia e na África, tornando-se uma das sociedades mais prósperas e mais dinâmicas da Idade Média. Foi graças aos Abássidas e à capital de Bagdá que nós hoje temos acesso aos algarismos arábicos. E também eles foram fundamentais na progressão do conhecimento científico, da medicina, da geografia, da astronomia, entre várias outras ciências. Eles acabaram contribuindo demais com o crescimento, com o fortalecimento de vários tipos de conhecimento diferente. Seus viajantes
indo de Bagdá, acabaram visitando várias partes do mundo medieval, compartilhando não apenas a religião islâmica, mas também compartilhando conhecimentos e obtendo conhecimentos de outros povos, levando para o coração do Império Muçulmano. Então, dessa maneira, o Califado Abássida e a cidade de Bagdá acabaram atuando como uma espécie de catalisador na aquisição, na construção do conhecimento dentro da Idade Média, influenciando também o Ocidente posteriormente. Então a gente pode entender que a principal preocupação do Califado Abássida não era apenas poder político ou expansão religiosa, mas também a construção do próprio conhecimento. Contudo, nem o poderoso Califado Abássida acabou resistindo à grande expansão que os mongóis empreenderam. Em 1258, eles acabaram conquistando Bagdá. Só que esse evento, apesar de representar a queda, o declínio do Califado Abássida, não representaria de maneira alguma o declínio da religião muçulmana, pois a religião acabou se articulando em estruturas políticas distintas, em unidades políticas distintas. Essas novas unidades políticas emergentes, após a queda de Bagdá, após a queda do Califado Abássida, acabaram crescendo, acabaram prosperando, e uma delas se tornou o poderoso Império Turco-Otomano, que em 1453 veio a conquistar Constantinopla. E após a Idade Média, ao longo de vários séculos, passando pela modernidade, pela contemporaneidade, a religião muçulmana ela foi crescendo cada vez mais, espalhando-se para os 4 cantos do mundo, e hoje é a religião que mais cresce no planeta. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque dessa maneira você vai me ajudar demais. E se você quiser me ajudar ainda mais, o Pix oficial do canal está na descrição, tranquilo? E se você curte Idade Média, eu fiz um vídeo muito interessante falando sobre os vikings na Groenlândia, então eu vou deixar ele na tela final e na descrição desse vídeo para você conferir. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.